Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Jussiane de Melo Gomes e eu estou aqui para gravar mais um vídeo do nosso estágio híbrido de extensão de gestão educacional, juntamente com a minha colega Daniele Caroline Arnold. Nós somos alunas da Uninter, do Polo de Barracão, e cursamos licenciatura em Geografia. E a gente está fazendo esse estágio de gestão educacional com o tema Gestão Educacional e as Teorias de Aprendizagem. Então, a gente vai estar falando sobre isso. E hoje eu estarei falando um pouco das teorias da administração escolar. Na atual conjuntura social, histórica, política, econômica e cultural, há um forte movimento na busca por espaços mais abertos e democráticos na sociedade civil e política. Você provavelmente já observou que entre os elementos que integram esse movimento está a educação, que por meio de suas práticas procura instrumentalizar a comunidade escolar para interagir com a sociedade de forma crítica e responsável. É nesse cenário que se insere a escola como o espaço, por excelência, de aprendizagem e de participação. Assim, quando prometida com a formação da cidadania, ela assume princípios opostos às situações de desumanização da vida em sociedade, ao individualismo e à competição, à tolerância com as práticas de discriminação e autoritarismo, à exploração e à dominação. A gestão educacional, especialmente a gestão democrática, é entendida como elemento de contra-hegemonia, opõe-se à implementação direta e à crítica dos princípios administrativos da gestão empresarial na organização escolar. É por meio da apresentação da evolução histórica das empresas, dos conceitos e da caracterização dos principais fases da administração, desde o artesanal até a globalização, que proparemos uma visão das ocorrências que fazem parte dessa trajetória. Então, nós temos o primeiro ponto, a trajetória do desenvolvimento das empresas. Matos, 1996, página 1, conceitua a empresa como um dos cenários mais expressivos da realização do trabalho, entendendo que ela configura-se como uma comunidade de aprendizagem. Como tal, as fases da evolução das empresas vão se sucedendo sempre no bojo do desenvolvimento da humanidade, que caminha em busca da renovação, da atualização e da excelência de suas organizações. Amparados nessa visão sistemática, nessa visão sistêmica, é oportuno fazermos uma análise das fases pelas quais passaram as empresas de acordo com Schiavinato, 2000. Então, nós tivemos a fase do artesanal, que foi no período de até 1780, e a produção artesanal familiar e pequenas oficinas. Depois nós tivemos a fase do pré-industrial, que foi no período de 1780 e 1860, que a descrição dela foi o início da mecanização e da industrialização, que era o foco no produto. Nós tivemos a outra fase, o desenvolvimento industrial, que foi no ano de 1860 a 1914, com a produção nas fábricas, foco na produção em massa. Nós tivemos também a outra fase do gigantismo, que foi em 1914 a 1945, que foi o foco nas vendas, a intensa competitividade. Nós tivemos a outra fase da moderna, 1945 a 1980, o foco foi na produção, novas fontes de energias e novos materiais. E nós tivemos também a globalização, após 1980, imprevisibilidades no mercado, foco na aprendizagem empresarial e no diferenciamento.
Então, nós temos, né, a descrição mais detalhada de cada uma dessas fases, né? Então, como eu falei, a fase do artesanal, que é até 1780, a produção está centrada no artesanato, desenvolvido em pequenas oficinas, em sua maioria por membros da mesma família. Nós tivemos também o pré-industrialismo, que foi em 1780 a 1860, que nesse período ocorreu a primeira revolução industrial, na qual surgem as primeiras fábricas e cujo foco está direcionado ao produto. Esse direcionamento é baseado na ideia de que sempre haverá uma demanda por bons artigos de consumo, considerando-se a hipótese de que, se o produto de uma empresa for de boa qualidade, ela sempre será lucrativa. Tal hipótese empresarial teve grande repercussão antes da Segunda Revolução Industrial. Os seus pressupostos se apoiaram no raciocínio de que era difícil produzir grande quantidade de um produto, bem como de que havia um enorme hiato social entre ricos e pobres, o que fornecia às classes privilegiadas na aquisição dos produtos de melhor qualidade. Nós tivemos a outra fase, então, a fase C, que foi o desenvolvimento industrial, que foi no ano de 1860 a 1914. A segunda revolução industrial foi estabelecida a partir do momento em que houve o desenvolvimento de maquinária na produção das fábricas, o que contribuiu para que essas crescessem muito. Com isso, os administradores consideravam que era possível fabricar produtos patrocinados acessíveis a todos. Essa interpretação se baseia na ideia de que sempre haverá demanda por produtos mais baratos e por produção em massa. Tal interpretação obedece à hipótese de que uma empresa que utiliza os melhores métodos de manufatura será lucrativa, tendo uma vantagem em produtos disponíveis em largas escalas. A desvantagem para o consumidor é que o produto adquirido ele poderá não ter as especificações desejadas, mas sim que são as ofertas de acordo com o que é produzido na fábrica. Nós tivemos também, então, a fase do gigantismo, que foi em 1914 a 1945. Ocorreu entre as duas grandes guerras mundiais. Na década de 1920, houve a Grande Depressão nos Estados Unidos e, como resultado, a competição entre as empresas que se tornou intensa, dando início a um novo método de produção com foco nas vendas. A hipótese dessa fase completa a ideia de que se uma empresa consegue fazer com que as pessoas comprem seus produtos, ela será lucrativa, mediante a necessidade de consumo que foi despertada pela produção, sugerindo então as técnicas de vendas que incluem ofertas especiais e desconto nos preços. Nós tivemos também a fase moderna, que foi de 1945 a 1980, é a fase do desenvolvimento tecnológico avançado, da invenção de novos materiais e de novas fontes de energias, bem como a das maravilhas dos tempos modernos, como a televisão, o computador, a transmissão via satélite e etc. O direcionamento da produção é voltado para aquilo que as empresas fazem e não para aquilo que o consumidor quer. E por último, nós tivemos a globalização, né? 1980 até os dias atuais, onde as empresas se preparam para enfrentar concorrências acirradas, períodos de incertezas e reações imprevisíveis do mercado. Para dar conta da diversidade, a empresa precisa ser constituída por uma comunidade de aprendizagem em um ambiente de mais representativo de realização do trabalho. Como você pode perceber, pelas constantes mudanças assinaladas aqui, uma empresa que vive ao sucesso deve estar em renovação contínua e comprometida com o futuro. A educação empresarial deve ser promovida em busca de um diferencial estratégico,
fator essencial para obter resultados. Assim, é importante ter uma noção dos caminhos percorridos pelo homem ao criar, administrar e desenvolver meios e processos na busca pela excelência produtiva. Nas diferentes fases do desenvolvimento da humanidade, o homem constituiu mecanismos sociais, psíquicos e culturais que foram modificados a organização social das comunidades. Essa modificação social nos remete à teorização construídas com base nos diversos olhares daqueles que as elaboram. Teoria geral da administração empresarial. Os termos de administração escolar e administração empresarial nos direcionam à necessidade de termos uma visão clara e abrangente dos pressupostos da administração, como também de seus conceitos, considerando que esses termos são referência para as organizações sociais, sejam empresariais, sejam educacionais. O fato de ser administração de um modo geral, compreendida como uma decorrência da evolução da organização social, reforça a necessidade de explicitar a sua função enquanto meio de organização do trabalho na sociedade capitalista. Félix, 1985, página 34. Alguns teóricos da administração constroem uma visão científica, considerando que a grande parte das corporações mundiais que conhecemos hoje foi impulsionada ou transformada pela renovação industrial. Ferreiras, 2002, página 13. A busca por uma organização científica da rotina do trabalho foi desenvolvida por Frederick Torley, um dos teóricos que contribuíram para essa visão. Em 1911, ele publicou um estudo propondo um modelo de administração por meio de técnicas de racionalização do trabalho operário, sendo por isso considerado pioneiro da teoria da administração científica. Em seus estudos, ele preconiza o uso de métodos científicos para suprir as necessidades da produção e um custo mínimo, gerando assim um modelo empresarial de administração. Alguns princípios por ele propostos são, então, a seleção do trabalho por aptidão, o que contribuiu para aumentar a produtividade da empresa. Tempo padronizado, a fim de que o trabalhador cumpra o mínimo de produção estabelecida pela gerência. Um plano de incentivo salarial com pagamentos proporcional à produção. Supervisão para verificação do cumprimento da produção e ênfase na eficiência da execução das tarefas. A terminologia de Schiavinato, 2000, por esses 4 princípios da administração científica de Torley são, respectivamente, princípios de preparo, princípios de planejamento, princípios de controle e princípios de execução. Embora Torley seja alvo de constantes críticas, principalmente pelo enfoque mecanista que faz do homem trabalhador, suas teorias são ainda consideradas válidas e aplicadas por muitos seguidores nos processos produtivos atuais. Outro pensamento de destaque nas teorias da administração é Henry Ford, considerado por vários autores o pai da administração clássica. Então, Ford, em 1916, ele propôs o estudo da empresa a partir de gerências administrativas e não a partir do chão de fábrica, como propõe Torley. Logo, seu foco é direcionado para a gerência, contemplando as funções administrativas necessárias para a obtenção da produção. Para Ford, as funções administrativas são de nível hierárquico, pois tem ênfase na estruturação organizacional e englobam os diferentes elementos: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Na concepção administrativa de Torley e Ford, a racionalização da estrutura administrativa em pontos convergentes,
como afirma Trachtenberg, 1977, página 196. Como ideólogos de reprodução do trabalho simples fundados na indústria mecanizada, as teorias de Thorley e Forley traduzem, no plano administrativo, a impessoalização burocrática, definido pelo enunciado das tarefas e por sua especialização. As pessoas alienam-se nos papéis, esses se alienam no sistema burocrático. Então, segundo Peter Drucker, considerando um dos mais modernos teóricos da área, cabe à administração promover a inauguração dos objetos organizacionais e individuais em busca de resultados como postura gerencial participativa e inovadora. Essa proposta de administração por objetivos incorpora muitos princípios de gestão e métodos de avaliação de resultados, como mudanças ambientais, definições de objetivos, criação de oportunidade, desenvolvimento pessoal e descentralização administrativa. Para facilitar a sua compreensão acerca dessas teorias de administração, de acordo com as propostas dos respectivos percursores para o gerenciamento das organizações, nós vamos ver um texto, um quadro comparativo. Então, nós temos aqui a comparação entre a visão de Thorley, Florey e Drucker. Então, Frederico Euler, 1914, ele enfoque mecanistas, reconhecimento do trabalho humano do chão da fábrica, a seleção de trabalhadores por aptidão, patronização do tempo, incentivo ao aumento salarial conforme a produção e supervisão da produção em busca da eficiência. Já Henry Ford, 1916, ele gerencia a administrativa, a função administrativa hierarquizada, previsão de objetivos, organização de recursos, controle de padrão e desempenho, coordenação das ações. E Peter Drucker, 1975, gestão por objetivos organizacionais, descentralização administrativa, criação de oportunidades, desenvolvimento pessoal, qualidade de vida e administração por meio do autocontrole. Então, essa é uma comparação das visões de Thorley, Forley e Drucker. É importante mencionar a contribuição de Abraham Maslow, psicólogo norte-americano, que desenvolveu a teoria das necessidades humanas voltadas para a área da gestão de pessoas, na qual o homem é motivado por necessidades apresentadas em forma de hierarquia. Essa contribuição é parte integrante das práticas gerenciadas atuais relacionadas às melhorias contínuas, que possibilitam lidar com as situações empresariais de forma adequada, resultando em um aumento de competitividade e adequada globalização e às novas tecnologias. A hierarquia obedece, então, à seguinte ordem. Primeiro, a necessidade fisiológica, que compreende sobrevivência, alimentação, vestuário e habitação. Segundo, a necessidade de segurança, que é relacionada à proteção e à estabilidade. Terceiro, a necessidade social, que abrange os sentimentos de pertencimento a determinado grupo. A quarta, necessidade de autoestima, relacionada ao ego, ao respeito e ao reconhecimento. Na hierarquia das necessidades, as pessoas querem ser respeitadas e conhecidas como competentes, sem que isso desencadeie complexo de superioridade. E quinto, é a necessidade de autorrealização, que diz respeito ao desenvolvimento do potencial da criatividade do homem.
né? Então, nós temos essa questão, né? Segundo Abraham Maslow. Para chegarmos a esse pressuposto, as ideias de Thorne e Florin foram importantes. Thorne se destacou pelo estudo científico adequado à mão de obra de acordo com as habilidades de cada profissional. Já Florin preocupou-se com a separação da empresa em departamentos e suas funções. De acordo com Félix, 1985, página 35, alguns princípios como racionalização, produtividade, especialização, controle, constituem os fundamentos teóricos da prática da administração, orientadas para garantir a divisão do trabalho e o seu controle em todos os níveis de organização da empresa, desde o planejamento do processo de produção até a sua execução. Se você seguir o raciocínio desenvolvido por esse pensamento, entenderá os princípios referidos como pontos suficientes e necessários para caracterizar não somente, mas também as empresas que, ao desenvolver uma cultura de participação, promovem um ambiente de reflexão estabelecido por meio de práticas motivacionais que levam a contribuírem pertinentes ao processo de tomada de decisões administrativas, bem como de planejamento e sua execução. Nesse contexto, podemos inserir o cenário moderno de realização do trabalho empresarial, no qual o esforço direcionado à criação de um clima participativo e em que o gerente é um dos agentes de integração, sendo também responsável pela produtividade da equipe sob sua orientação. Mas, afinal, qual a relação entre administração e gestão? Ferreira, 2002, página 6, explica essa relação dizendo que ambas as palavras têm origem latina, gerere e administrare. Gerere significa conduzir, dirigir ou governar. Administrare tem aplicação específica no sentido de gerir um bem, defendendo os interesses de quem os possui. Administrar seria, portanto, a rigor, uma aplicação de gerir. O termo gestão se aplica de forma mais adequada à esfera empresarial, enquanto o termo administração tem uma conotação voltada às esferas públicas. Alguns estudos mostram que a interpretação específica em relação a tais termos é sempre implicação de hierarquia ou valor. Para que o modelo de gestão e administração atinja os resultados previstos, devemos considerar o fator contextualização, em que todos os elementos constitutivos de uma sociedade devem ser contemplados no modelo seguinte. Outros fatores determinantes para quais os gestores devem estar atentos à resistência apresentada pelos colaboradores às constantes mudanças da nossa sociedade, a qual, por sua vez, sempre está em evolução. Compete a eles analisar as possíveis alternativas e buscar o comprometimento das pessoas de forma construtiva, sem pressão e vendo-as como elemento mais importante da empresa. Os modelos de gestão participativa que vêm sendo adotados na modernidade, tanto em empresas quanto em escolas, pressupõem para a busca de soluções adequadas, o compartilhamento da tomada de decisões com todos os envolvidos, bem como a corresponsabilização deles na operação das ações. Esses modelos provêm que um conjunto de pessoas estejam em ação, planejando, inovando, fazendo acontecer. No entanto, as características dos modelos de gestão e administração ainda estão presentes nas organizações e se interpenetram. Ora, um se apresenta com maior intensidade, ora outro, dependendo da sua concepção do gestor
e da cultura organizacional da empresa ocorrem em forma de complementariedade. Então, precisa haver, compete a eles analisar, as possíveis alternativas e buscar o comprometimento, das pessoas de forma construtivas, assim, sem pressão e vendo-as como elemento mais importantes da empresa, que venham ter esse conhecimento. Aproximações entre a administração empresarial e a administração escolar. A administração escolar, ela tem origem nos princípios gerais da administração empresarial. Porém, alguns estudos mostram que as características daquelas são, às vezes, diferentes das características dessa. Se esta pressupõe que as causas do problema devem ser investigadas coletivamente, na administração escolar, sobremaneira, é preciso contar com as participações coletivas e com os recursos disponíveis para, com competência, tomar a decisão correta. Os conceitos de administração escolar também pressupõem processos que legitimam as ações de gestão. Sim, no entanto, tem desdobramentos sociais, uma vez que os gestores assumem a responsabilidade dessas ações perante a comunidade e os órgãos de organização do sistema de ensino, legitimando as teorias desenvolvidas pela administração geral, como afirma Félix, 1985, página 71. Enquanto a administração de empresas desenvolve as teorias sobre a organização do trabalho nas empresas capitalistas, a administração escolar apresenta proposições teóricas sobre a organização do trabalho na escola e no sistema escolar. No entanto, a administração escolar não construiu um corpo teórico próprio e no seu conteúdo pode ser identificadas diferentes escolas de administração de empresas, o que significa uma aplicação dessas teorias a uma atividade específica, nesse caso, a educação. Então, é uma questão bem importante aqui. Como deve, então, ser a concepção de administração ou gestão nos sistemas de ensino? No sistema de ensino, a concepção de administração ou gestão deve ser muito mais do que uma intenção ou uma proposta, pois materializa-se em práticas concretas e ações objetivas a fim de cumprir os objetivos definidos na organização do trabalho escolar. O processo de gestão escolar propõe a melhoria da qualidade de ensino ofertado, com o objetivo de promover o desenvolvimento de sujeitos proativos e participativos. Também uma questão bem importante, a construção de uma escola com qualidade social exige que todas as pessoas envolvidas no processo conheçam os conceitos de administração e suas implicações para o processo do trabalho, como em especial a gestão e a organização do trabalho educativo focado na aprendizagem. Esse processo de construção ele se dá a fim de que as funções e os papéis desses profissionais se adaptem aos objetivos e ao destino social das ações desencadeadas pelas empresas. Alonso, 1983, página 14 e 15, lista alguns pressupostos básicos que nos levam a refletir sobre essa ocorrência e cuja aplicação irão influenciar as atividades da gestão escolar. Primeiro, a função administrativa é comum a todo e qualquer empreendedorismo social, no qual ocorra a divisão do trabalho e especialização de funções. Segundo, os fundamentos em que se apoia a administração provêm de outras ciências e estão sujeitos à mudança, determinadas alterações na concepção da função administrativa. Terceiro, as mudanças na concepção de função administrativa acarretam mudança nos papéis correspondentes. Quarto, os papéis são definidos institucionalmente, porém o desempenho que lhe corresponde depende de como são percebidos
pelos indivíduos deles incumbidos. E quinto, as alterações na definição dos papéis requerem um novo tipo de administrador e, portanto, revisões no tipo de formação estabelecida. Sexto, a escola constitui um tipo particular de empreendimento social, no qual o trabalhador tende a ser cada vez mais especializado. Classifica-se, pois, entre as chamadas organizações. Sétimo, as características da função administrativa são as mesmas em todos os tipos de empreendedorismo, inclusive no escolar. E oitavo, o comportamento dos diretores de escola reflete conceitos tradicionais desse papel decorrente em grande parte da má conceitualização da função administrativa. Então, qual é a nova compreensão sobre o papel dos gestores escolares? Podemos afirmar que a busca de uma nova compreensão sobre o papel dos gestores escolares implica reconhecer as limitações que se impõem aos conceitos de administração. Segundo Luque, 2008, página 53, trata-se da proposição de um novo entendimento de organização educacional e de seus processos e, além disso, das relações da educação com a sociedade e das pessoas dentro do sistema de ensino da escola. É, pois, uma nova consciência de trabalho escolar que vê nos conceitos de administração geral algumas limitações, as quais levam a estabelecer paralelos conceituais que dão clareza e entendimento, e essas relações entre gestores e administração. Temos, assim, novos fundamentos que se incorporam às ações de gerenciamento escolar. Torna-se indispensável, então, que os diretores ou gerentes busquem esclarecimentos sobre esse novo conceito para que, com competência, possam exercer sua função de modo a gerar benefícios mútuos, tanto para os papéis que serão desempenhados de forma mais bem fundamentada, quanto para as questões escolares relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem. Entendido isso, vejamos o esclarecedor raciocínio desenvolvido por Luque, 2008, páginas 35 e 36, que diz o seguinte: gestão educacional corresponde ao processo de gerir a dinâmica do sistema de ensino como um todo e de coordenação de escolas em específico, afinados com as diretrizes e políticas educacionais públicas para a implementação das políticas educacionais e projetos pedagógicos das escolas, compromisso com os princípios da democracia e com métodos que organizem e criem condições para um ambiente educacional autônomo, soluções próprias no âmbito de suas competências, de participação e compartilhamento, tomada conjunta de decisões e efetivação de resultados, autocontrole, acompanhamento e avaliação e retorno das informações e transparência, demonstração pública de seus processos e resultado. Ação educacional, para ser de qualidade, ela deve conter com o comprometimento e a participação efetiva de todos os membros que compõem a escola, formando assim uma equipe de gestão, um compromisso coletivo que leva todos a compartilhar o processo de tomada de decisões junto com o dirigente escolar. Na sociedade contemporânea, orientada por princípios democráticos, a escola tem o papel primordial de preparar os alunos para se desenvolverem e construírem de forma proativa a realidade do novo mundo que os rodeia. Então, a busca de uma nova compreensão sobre o papel dos gestores escolares implica reconhecer as limitações que se impõem ao conceito de administração. Conforme Alonso, 1983, os problemas que ocorrem nas escolas, geralmente de origem administrativa, dificultam o atendimento das demandas da contemporaneidade
E é urgente repensar as ações educativas que, se bem planejadas por pessoas comprometidas e qualificadas, resultarão em melhorias da qualidade da educação. A gestão educacional se faz não pela negação dos pressupostos da administração, mas antes pela análise das possibilidades de encontrar neles princípios que orientem a nova concepção de gestão, a fim de que se cheguem a um projeto educacional sustentável. Então, aqui está, né, pessoal? A gestão escolar, né, ela não se faz pela negação dos pressupostos da administração, não, mas antes, né, pela análise, né, uma análise das possibilidades de encontrar neles princípios que orientem a nova concepção de gestão, né, a fim de que se cheguem a um projeto educacional sustentável. E como a gente viu aqui, né, a gestão escolar, ela faz parte de um todo, né, de todos os profissionais que trabalhem junto e consigam, assim, ter resultados, né, cada dia mais na melhoria da qualidade da educação. Tá bom?